Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Nós estaremos trazendo essa mensagem hoje, que tem como tema orando de conformidade com a nova aliança. Graças a Deus. Temos que aprender até a orar, amados. E você vai ver, pela nova aliança, quantas orações nós fizemos equivocadamente. Você vai ver pelas escrituras sagradas que muitas das vezes você se aproximou diante do teu Deus, anulando o sacrifício de Cristo. Olha só o perigo. Pedindo para ele fazer algo que ele já fez. E isso é muito sério, amado, porque até para a gente se aproximar do nosso Deus, nós temos que saber como se aproximar diante dele. E nós vamos aprender aqui hoje. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 19. Olha a oração do santo apóstolo e profeta Paulo, que ele faz. Olha só a oração que ele faz para esta igreja que está localizada em Éfeso, e automaticamente serve para todos os amados irmãos espalhados pelo mundo. Olha o que diz. Quem achou de dar glória a Deus? Glória a Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Verso 17 de Efésios 3. E assim habite Cristo no vosso coração. Olha a oração do santo apóstolo Paulo a Deus para o povo de Éfeso. Aí ele continua: pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Verso 18. A fim de poderes compreender. Se compreende aonde, amado? Ó, aqui, ó. Se você não tiver compreensão, você nunca vai viver o Evangelho como se deve viver. Paulo está falando aqui, a fim de poderes compreender com todos os santos. Ele está mandando essa carta para a igreja de Éfeso e chamando a atenção deles assim, em oração, para que eles possam compreender qual é a largura, olha que coisa linda, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para você absorver toda a plenitude de Deus, você tem que saber até orar também, amado. E você hoje vai sair daqui, aleluia, para a glória de Deus, por causa que é o Evangelho que é ministrado, porque o Evangelho hoje você vai ver que você hoje vai aprender até como se deve orar. Mas tem que ser humilde, porque eu também orava errado. Pastor, tu és um pastor, eu orava errado, porque eu estava na lei, eu vivia na mistura, me ensinaram um outro Evangelho, por causa dos cães que se infiltraram na igreja, lançaram fermento na massa de Cristo. Mas graças a Deus que Deus me tirou com mão forte do meio desta mistura e tirou você também. Olha só, o ser humano, ele é fruto de suas convicções. Tudo começa por aqui, ó. Lembra quando o povo foi batizado com o Espírito Santo? Aonde que a língua pousou? Sobre ele, sobre fala a cabeça. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu com forma de pomba sobre ele. Sobre o quê? Cabeça. Quando Maria o anjo
questionou Maria, dizendo que ela ia conceder, ia dar a luz a um menino, ela perguntou: como será isso? O Espírito Santo virá sobre ti. Cabeça. Tudo começa por aqui, amigo. Se você não tiver uma compreensão do Evangelho aqui dentro e vivenciar, muitas vidas continuam em cativeiro porque não compreendem o Evangelho. Aleluia! Se a pessoa não compreendeu o que está escrito, amado, ele continua em cativeiro. Mas olha só o que diz aqui. Vamos lá agora para os textos. Abra aí Mateus 6,12. Vamos analisar essa oração. Mateus 6,12. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Amado, nessa ministração que nós vamos estar fazendo, não vai ser só hoje que vai dar para dar tudo. A gente vai pegar todos os textos que falam sobre pecado. Todos os textos que falam sobre pecado. Você vai ver o que Cristo fez por mim e por você, amado. Olha só. Mateus 6, 12. Vamos ler. Olha o que diz. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é a oração famosa, né? Pai Nosso. Quem não lembra dessa oração? Jesus, os discípulos perguntam ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, nos ensina a orar. Porque os discípulos de João oram, mas nos ensina a orar. E Jesus ensina os seus discípulos a orar. E nessa oração que ele ensina tem essa frase: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Repita comigo: perdoa-nos as nossas dívidas. Pode ser mais alto. Perdoa as nossas dívidas. Muito bem. Agora você tem que compreender uma coisa. Quem ensinou isso aos discípulos? Foi Jesus. Não foi Jesus? Muito bem. Mas você tem que compreender que Jesus aqui não tinha sido crucificado. Jesus aqui não tinha matado o corpo do pecado na cruz. Jesus aqui era o Cristo segundo a carne. Que nós vamos ler daqui a pouco esse texto que o apóstolo Paulo fala que o Cristo segundo a carne nós não conhecemos mais. O Cristo segundo que ensinou esta oração, perdoa as nossas dívidas, ele também chega para um leproso que se aproxima dele e toca nele, e Jesus toca nele e fala, e repreende aquela enfermidade, ele é curado. O Cristo segundo a carne fala para aquele homem: vai ao templo e oferece a oferta que Moisés determinou. E aquele homem entra dentro do templo, oferece a oferta na lei, segundo a lei, para testemunho, porque Jesus ainda não tinha matado a lei na cruz. Então preste bem atenção, amado. Não existe uma geração igual àquela geração a qual Cristo e os seus apóstolos vivenciou. Qual era a geração? Uma geração que viveu debaixo da antiga aliança. Preste bem atenção para você compreender. É uma geração que viveu debaixo de uma aliança, próximo do seu término, e a inauguração de uma nova. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Glória a Deus. Então, ou seja, Cristo e seus apóstolos e somente aquela geração viveram numa época a qual estava em vigência uma lei que estava próximo de terminar e próximo de inaugurar uma nova, ou seja, a transição de uma aliança para outra. Nós, a igreja de Cristo, não vivemos, não estamos nesta transição. Nós já estamos na nova e eterna aliança de Jesus Cristo.